dado por Ti. Quero crescer em Ti, eu quero amadurecer espiritualmente. Usa a Tua filha, Senhor. Usa a Tua serva, Senhor, como um canal, mais uma vez, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Posso ouvir o seu amém? Amém. Hoje eu estou nervosa. Vocês me ajudem, dê uns glória aí, porque ajuda. Isso aí. O Rosimar estava falando assim, o seu tablet. Gente, lá tem um tablet, mas eu não consigo, eu sou vintage. Eu adoro um caderno. Quem gosta de caderno, de escrever? Eu funciono escrevendo. E esses dias eu estava estudando a palavra e eu comecei a ler o livro de Samuel. 1 Samuel, né? E eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel 8. E algumas coisas me chamaram muita atenção. E o Espírito, na verdade, essa palavra tem quase 10 folhas, só que eu vou ter que dar de 2 vezes, né, amor? Porque é muito grande. Porque eu fui escrevendo. Aí depois eu compartilhei com o Rodrigo. Rodrigo, não, tu vai ter que dar devagar, porque é muita coisa. E o Senhor foi ministrando no meu coração sobre obediência. Sobre obedecer. A obediência, ela nos protege. É através da obediência que nós conseguimos experimentar a vontade de Deus. Você pode ter recebido palavras de Deus sobre a sua vida. O óleo pode ter sido derramado sobre a sua cabeça um dia. Mas se você não cumprir princípios, se você não viver em obediência à palavra, você jamais experimentará aquilo que um dia foi liberado sobre a sua vida. Posso ouvir seu amém? Amém. E eu queria ler com você a partir do verso 1. Que diz assim, a minha versão é um pouco diferente. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Repete comigo. Constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito Joel e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos do Senhor. Repete comigo. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora, pois, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, a palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. E o Senhor foi falando algumas coisas para mim sobre esse texto. Samuel era um homem fiel e temente a Deus. E foi o último juiz e o primeiro profeta na história de Israel. Nós lemos no verso 1 que por causa da velhice dele, que ele estava ficando velho, ele constituiu os seus filhos como juízes sobre Israel. Porque Deus é um Deus de continuidade.
Repete comigo, eu não gosto disso não, mas é bom para trazer sua atenção. Fala, Deus é um Deus de continuidade. Aquilo que Ele começou a fazer na sua vida não tem a ver somente com você, tem a ver com toda geração que virá após você. E isso é muito sério. Deus é um Deus de continuidade. Porém, como nós lemos, os filhos de Samuel, eles não andavam nos caminhos do Senhor. Eles não seguiram o exemplo do seu pai. E os anciãos de Israel, o que eles fizeram? Como diz no verso 4 e 5. Eles vieram até Samuel e disseram, Samuel, olha, você já está velho, os seus filhos não seguem o Deus de Israel, e nós queremos que você constitua um rei sobre nós. E aí o Senhor me fez perceber 3 aspectos dentro desse texto. O primeiro, nós precisamos aprender a conduzir a nossa casa e os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Deus é um Deus de continuidade. E Samuel não soube conduzir os seus filhos no caminho. A Bíblia diz em Provérbios 22:6 o seguinte: ensina teu filho no caminho. Muitas pessoas falam, ensina o teu filho o caminho. Há uma diferença muito grande entre o e no. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, pois quando crescer, não se desviará dele. Há uma diferença de você conduzir o seu filho apontando o caminho, dizendo, olha, você precisa ler a Bíblia, você precisa ir à igreja, mas você não está no caminho fazendo o mesmo com o seu filho. Você não está no caminho construindo com ele aquilo que ele precisa aprender, porque os nossos filhos aprendem pelo nosso exemplo, não por aquilo que a gente fala. E durante muito tempo, eu olhando por essa realidade do mundo gospel, de tantos filhos de pastores se afastando e não querendo seguir o Deus dos seus pais, e isso me incomodava. Eu dizia, Senhor, aonde foi? Aonde está o erro? Porque nós precisamos aprender com o erro um dos outros, queridos. E foi quando Deus saltou aos meus olhos esse versículo de Provérbios que fala assim, ensina o teu filho no caminho. Não adianta você dizer para o seu filho o que ele precisa fazer, se ele não vê você fazendo. Não adianta você querer que seu filho seja cheio do Espírito Santo e ame ao Senhor e não minta e cumpra princípios se ele não vê você fazendo isso. E esse primeiro aspecto me chamou muito a atenção, que é, nós precisamos conduzir a nossa casa e a nossa família segundo os modelos da palavra. Esses dias, a Sofia gosta muito daquele grupo Now United. Quem é mãe e pai de criança conhece. E essa semana ela ficou ouvindo muito, né? E aí, hoje ela estava nervosa. E aí ela falou assim, mãe, meu pai falou que eu estou muito nervosa. Aí eu falei assim, sabe por quê, Sofia? Você está só se enchendo de Now United. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir, mas você precisa se envolver com as coisas de Deus. Você precisa ouvir louvores. E isso precisa ser prioridade na sua vida. Aí ela, mas como? Eu falei, inconscientemente, isso começa a trazer mudança no seu comportamento. Nós precisamos aprender a educar os nossos filhos segundo o modelo da palavra.
E Samuel não soube fazer isso. Ele era um profeta fiel e temente ao Senhor. Só que os seus filhos não deram continuidade àquilo que Deus começou na vida de Samuel. Um dos princípios que nós temos na nossa casa é o seguinte: não adianta essa igreja crescer e ter 500 membros, 1000 membros, e o ministério do Rodrigo alcançar multidões e a Sofia se perder. Nenhum sucesso ministerial é tão importante quanto a sua casa e a sua família. A sua maior missão é a sua casa, são os seus filhos. A minha maior missão não é ser sua pastora. A maior missão do Rodrigo não é ser pastor de vocês. É que nós possamos ser pastores da nossa casa. Porque o que vai dizer que nós construímos um ministério bem-sucedido é aquilo que a Sofia vai escolher quando ela crescer. São os frutos que a nossa vida vai produzir nela e os frutos que ela vai produzir segundo aquilo que ela enxergou em nós. Então é tempo de nós nos voltarmos para dentro e começarmos a valorizar a nossa casa. Do que adianta você ser um homem cheio do Espírito Santo, com a sua família perdida? A sua maior missão são os seus filhos, a sua esposa, a sua casa. Homem, você é sacerdote da sua casa. Qual é o modelo de um homem segundo o coração de Deus? Você, esposa, qual é o modelo de uma esposa segundo o coração de Deus? Queridos, não adianta, jamais iremos experimentar a vontade soberana e excelente de Deus se nós não somos obedientes ao que a palavra diz em tudo. Em tudo. Naquilo que eu falo, na maneira como eu me porto, quando eu recebo uma ofensa, o que é que eu externo diante daquilo que fizeram comigo? E esse é o primeiro aspecto. A maneira como nós conduzimos a nossa casa, os nossos negócios, como somos no nosso trabalho, como somos como mães, como pais, como empregados, em todos os âmbitos da vida. Nós temos um manual de instrução, queridos. Se nós cumprirmos tudo que a palavra diz, certamente seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia na primeira pessoa, porque a Bíblia precisa nos ler. A Bíblia precisa nos ler. Nós precisamos ler a Bíblia fazendo um paralelo. Será que o que está dizendo aqui, a minha vida está de acordo? Ou senão nós vamos viver anos e anos vindo para os cultos e lutando as mesmas guerras e nada acontecendo, vivendo de milagre em milagre, de clamor em clamor e nada muda, querido. É tempo de nós nos posicionarmos para que tenhamos uma família temente ao Senhor. E Samuel não soube fazer isso com seus filhos. Tanto que os anciões pediram que Samuel constituísse um rei, um homem, para governar sobre eles. Porque os filhos de Samuel, Joel e Abias, eles não eram tementes ao Senhor. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu queria ler para você. Quando não andamos em obediência aos princípios, como sacerdotes da nossa casa, toda a nossa família e a nossa geração se corrompe. Querido, isso vai passando de geração para geração. Quem conhece alguma família que o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, agora o filho é alcoólatra? Houve divórcio na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração. Se alguém não se levantar como libertador, esse ciclo vai continuar acontecendo e nós não experimentaremos a vontade soberana de Deus. Posso ouvir um amém? Amém.
Eu digo isso porque isso acontece em todas as famílias. Na minha família, por parte de mãe, todos os primogênitos são homossexuais. Só os primogênitos. E quando nós entendemos isso, nós colocamos o nosso joelho no chão e rejeitamos toda a aliança, toda a legalidade que foi aberta na área sexual, para que esse espírito, para que essa maldição alcançasse os primogênitos da minha casa. Eu precisei me levantar como a libertadora, porque a partir de mim, quem vai governar são as leis do mundo espiritual. Querido, você está disposto a exercer esse lugar para que todos os seus filhos experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Tem que fazer força, tem que gastar tempo, mas é a melhor decisão que nós podemos tomar, para que eu possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Para que no futuro eu possa olhar a Sofia e ver ela como uma grande ministra do Senhor. Para que Deus continue através dela aquilo que Ele começou na vida do Rodrigo, na minha vida. Isso é nossa responsabilidade. Entendermos e nos posicionarmos para que todos os planos e projetos de Deus na vida da Sofia se cumpram, porque elas olham para mim e para o Rodrigo e nos veem como uma referência. Eu quero que quando a Sofia encontre um homem para casar, ela queira um homem igual ao pai dela, que é um excelente marido. E da mesma maneira, ela seja uma excelente mãe, como eu sou para ela, porque eu tenho procurado ser uma mãe segundo aquilo que a Bíblia me ensina. Algo muito interessante também que eu escrevi aqui foi: até a gestão de Samuel, o povo acreditava que a Arca da Aliança era a única fonte de proteção deles. Porque Samuel era temente a Deus. Quando o governo é temente a Deus, a unção vem da cabeça para a orla. Então até Samuel, o povo acreditava que a Arca da Aliança era a fonte de toda a proteção deles, porque a Arca da Aliança significava a presença de Deus. Era Deus que governava. Porém, com a corrupção dos seus filhos, que agora eram juízes, todo o povo se corrompeu e não acreditava mais que a Arca da Aliança, que representava a presença, fosse suficiente. E por isso pediram um rei, achando que um forte líder era o segredo do sucesso. Isso foi muito forte. Um governo corrompido, um sacerdócio que não é pautado na palavra, faz com que o espírito de engano entre no povo, fazendo com que eles acreditem que a presença e os princípios da palavra não sejam suficientes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando nós vivemos uma vida que não cumpre princípios, uma vida onde os modelos não são baseados na palavra, os nossos filhos ficam vulneráveis ao engano de achar que o Deus Todo-Poderoso não é suficiente para governar e prover todas as coisas. E por conta disso, eles pediram um rei, um homem. Eles desprezaram o Deus Todo-Poderoso, achando que um homem forte era o segredo para ter uma vida de sucesso. Querido, quando você começa a pautar a sua vida em qualquer outra coisa que não seja a palavra, você vai se perder no meio do caminho. Porque você vai achar que você vai conseguir vencer na força do seu braço. Você vai começar a achar que o que te sustenta é o teu salário que você ganha todo mês. Mas a Bíblia diz que é Deus que dá a semente ao que semeia. Sabe por que falta
Muitas vezes, e eu já vi tantas pessoas falarem, eu não dizimo porque não sobra. É por isso que não sobra, porque você não dizima. Você não cumpre princípio. Você não cumpre princípio. Porque você acha que vai faltar, mas na verdade quem é o teu provedor é o Senhor. É Ele que faz não faltar nada. É Ele que abre porta onde não tem. É Ele que faz brotar água da rocha. Enquanto nós vivermos uma vida pautada naquilo que podemos fazer na força do nosso braço, nós não vamos experimentar a excelência do governo de Deus na nossa vida. Seja fiel à palavra. Que não sejamos um povo que honra a Deus somente com os lábios, mas que sejamos um povo que honre a Deus com a vida e com tudo que temos. Porque não adianta você vir para cá, levantar as mãos e adorar, dizer, tu és o Senhor da minha salvação, e na hora de você provar que Ele é o teu Senhor, você é infiel. Vocês estão entendendo? Quando não somos fiéis aos princípios, toda a nossa casa sofre. Talvez hoje você esteja colhendo frutos de escolhas erradas dos seus pais. E o que você vai fazer com isso? Você vai continuar dando continuidade? Porque hoje muitas vezes a pessoa fala, ninguém pode dar o que não tem. Mas com o entendimento que nós temos hoje, nós podemos fazer mudar tudo. Se eu não recebi dos meus pais, com o entendimento que eu tenho, eu vou dar para os meus filhos, porque eu tenho a mente de Cristo. Nós temos o poder de ser libertadores da geração que está por vir a partir de nós. Quando nós escolhemos viver uma vida em fidelidade e obediência ao Senhor. Um governo que não tem como princípio a palavra de Deus e os mandamentos, isso gera espírito de engano e rebelião, ao ponto de os anciões daquela época chegarem para Israel e dizerem, nós, os seus filhos, não seguem ao teu Deus, e por isso nós não queremos mais, nós queremos um homem para governar e reinar sobre nós. Olha quanto isso é sério. Um governo corrompido traz um espírito de engano e faz com que o homem rejeite ao Senhor. Talvez os seus filhos hoje rejeitem ao Senhor, porque você não cumpriu princípios. Você não conduziu a sua casa segundo os modelos do Senhor. E é tempo de nós voltarmos. É tempo de nós repararmos as brechas. É tempo de nos arrependermos, para que toda a nossa casa seja impactada pelos nossos posicionamentos. Posso ouvir um amém? Outro aspecto que me chamou a atenção foi no verso 7, que diz assim, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Sabe o que Deus quis dizer para Samuel? Ele falou assim, por causa de você o povo está me rejeitando. Porque você não soube conduzir os seus filhos segundo os modelos estabelecidos por mim. O povo hoje me rejeita. Queridos, isso é muito sério. Isso é um fundamento poderoso. Porque quando somos obedientes e cumprimos os princípios, toda a nossa casa e a nossa geração será afetada pela bênção de Deus. Amém?
E o último aspecto, o terceiro aspecto, é que por conta das nossas más escolhas, a bênção do Senhor se aparta da nossa casa. No verso 18 ao 20, diz assim: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Olha que tamanho engano. Samuel falou para o povo: por conta disso, no dia que vocês clamarem, Deus não ouvirá mais vocês. E o povo falou: não tem problema, porque nós vamos ter um rei humano que vai guerrear as nossas guerras. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Uma coisa que me chamou a atenção nessa parte é que quando nós não temos Deus como nosso fundamento, nós confiamos na força do nosso braço. Pare de confiar na força do seu braço. Para de fazer as coisas da maneira que você acha que é certo. E seja obediente àquilo que Deus te mandou fazer. Deus poderia ter falado: tá bom, eu vou forçar o povo a me seguir, mas Deus, Ele quer que você o deseje por honra. Ele quer que você o deseje porque você reconhece Ele como Rei soberano sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus, Ele é todo poderoso. Ele poderia pegar aquele povo e falar: não, vocês vão, eu vou continuar sendo rei sobre vocês. Mas não, o Senhor, Ele deseja que nós desejemos escolher por Ele. Será que você deseja o Senhor escolher por Ele em todas as áreas da sua vida? Será que verdadeiramente Deus tem sido a primazia da sua vida? Será que verdadeiramente as suas escolhas, a sua maneira de falar, de pensar e de falar, elas honram ao Senhor em tudo? Será que toda a sua vida, tudo que você tem, honra ao Senhor? O Senhor, Ele deseja filhos que queiram estar com Ele porque o amam. Muitas vezes eu oro assim: Senhor, eu não queria ter o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio me dá a oportunidade de não escolher pelo Senhor. Eu não queria ter essa possibilidade de não escolher pelo Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para esses 3 aspectos. Andar fora dos princípios, em desobediência à palavra, nos deixa vulneráveis ao espírito de engano. E aí nós começamos a tomar decisões fora da vontade de Deus e a colher frutos amargos. Talvez hoje o que você esteja vivendo é a colheita das suas escolhas que você fez ontem. E eu digo para você uma coisa: tudo que você semear, você vai colher. Eu e a minha casa passamos 3 anos colhendo frutos amargos de decisões erradas, mas nós decidimos passar pelo processo.
Nós não fugimos do processo tentando fazer novas semeaduras segundo a força do nosso braço, porque isso geraria outra colheita fora da vontade de Deus, e esse ciclo nunca acabaria. Por isso, minha palavra para você hoje é: se você está colhendo, está no processo de colheita de escolhas erradas que você fez no passado, suporte. Permaneça. Colha até o último fruto, semeando novas sementes corretas em obediência à palavra de Deus. Porque certamente a hora de colher os frutos abençoados chegará. Não fuja dos processos. Colher os frutos amargos dói demais. Eu já contei isso aqui uma vez, dentro desse processo da nossa vida, porque quando o Senhor nos chamou para o pastoreio, Ele começou a precisar nos tratar. Eu não poderia estar exercendo a função de pastora hoje como eu era. E aí o Senhor teve que me moer em muitas áreas e doeu muito. Porque eu venho de uma família muito forte. A minha sogra fala que eu sou sargentona, né? Eu vim de uma família onde a minha mãe puxava a faca pro meu pai. Facão. Puxava o facão, olha só. E esse era o modelo que eu entendia que era uma esposa. E eu tive que aprender a ser uma esposa segundo o coração de Deus. Estou chegando lá, né, marido? Estou chegando lá, mas doeu demais. Estar na dependência do Senhor no início é muito difícil. Eu lembro uma experiência que marcou muito a minha vida. Foi quando lá em casa só tinha... A Sofia era pequena e só tinha biscoito, creme crack e leite. E eu falei: Deus, não tem mais nada para comer nessa casa. Porque a gente acha que o pouco é nada, né? A gente acha que está passando fome porque só tem biscoito e leite. Mas passar fome é não ter nada. E eu comecei a orar. E o Espírito Santo foi muito duro comigo. Ele falou assim: eu não vou mandar. Você vai ter que aprender a estar contente com o pouco, para que você saiba me glorificar no muito. E eu chorava. Doía, porque faz com a gente, mas não faz com nossos filhos. Quer tratar com a gente, é mexer nos nossos filhos. E eu comecei a glorificar a Deus no pouco. E o Senhor realmente não mandou. E a Sofia comeu o biscoito com leite, feliz da vida, porque ela não estava entendendo nada. E passaram-se uma semana, daqui a pouco tocou a campainha lá de casa. Chega um irmão com 2 carrinhos de compra, com tudo que eu nem comprava no mercado tinha. E eu pude ver a provisão de Deus. Sabe, querido, durante muito tempo eu não soube ser terra para receber a semente. Porque nós queremos sempre ser os semeadores. Porque estar na posição de receber, na visão humana, é humilhante. Mas antes de você ser um semeador, você precisa aprender a ser a terra para receber a semente. Então, se você está nessa posição hoje de ser a terra para receber a semente, se alegre no Senhor. Você precisa aprender a estar contente com Deus em todo tempo. Se você está num tempo de colher frutos de escolhas erradas, colha com alegria e saiba que Deus está com você. E em meio a essa colheita, faça novas semeaduras, segundo a palavra de Deus. Quantas vezes, querido, cortaram a minha luz, era muito ruim. Cortaram a minha água. Isso era Deus me ensinando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Eu pude entender que a minha despensa pode esvaziar. E Deus continua sendo o meu provedor, aquele que me sustenta, aquele que faz todas as coisas. E eu pude aprender a me alegrar com o pouco e com o muito, porque nada me governa. Por isso que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Você entende que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nesse período nós fomos tão humilhados, né, Rodrigo? Por isso que quando eu olho para a família do seu Ney e vejo o seu Jorge aqui, Dona Dalva, Dona Maria, se convertendo com 80 e poucos anos, por causa do Senhor, através desse ministério, isso me sustenta. Porque eu vejo que cada cicatriz que foi marcada em mim durante esses 3 anos deram frutos. E eu sei que muitos outros frutos vão acontecer. Por isso, Graça, permanece firme. Continue semeando segundo o que a palavra diz. Porque certamente você vai colher. Aguente firme as colheitas ruins, das semeaduras erradas que nós fizemos algum dia. Vai chegar um dia que elas vão acabar. Por isso que eu costumo dizer, não é você pecar, todo pecado gera consequência. E às vezes são consequências que você fica anos colhendo aquilo. Escolha ser obediente. Escolha cumprir princípios. Escolha ser fiel a Deus em tudo que você faz. Escolha pelo Senhor todos os dias. Escolha pelo Senhor quando alguém na rua, você estiver dirigindo, alguém na rua te pedir para passar e você estiver com pressa, deixa ele passar. Porque melhor é dar do que receber. Quando você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, você está pecando. Você precisa conhecer a legislação que governa a sua vida, que é a palavra. Pague o mal com o bem. Quando te ofenderem, sabe o que você tem que fazer? Eu vou pagar com o bem, porque o mal não está em mim. Quando você paga o mal com o mal, você está dizendo que o mesmo mal que está nele está em você. Comece a olhar para o outro e dizer, com um olhar de misericórdia, e dizer como essa pessoa precisa de amor. E o amor está em mim, porque Cristo habita em mim. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. O primeiro aspecto: conduza a sua vida segundo os modelos da palavra. Eu tenho certeza, se a partir de hoje você começar a fazer isso, você verá a mão de Deus agindo em todas as áreas da sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. O segundo aspecto: a consequência do não cumprimento da palavra na sua vida gera espírito de engano. E o espírito de engano faz você fazer escolhas fora da vontade de Deus. Que hoje você se levante como o libertador da sua geração. Que todo ciclo de maldição que vem se arrastando sobre a sua geração termine em você. Porque você é a luz. A luz está em você. E aonde a luz não há, as trevas não podem governar. Então, por isso, toda a legalidade que foi aberta pela minha avó, que cada filha dela é de um homem diferente, o espírito de prostituição da minha avó abriu uma legalidade para
afetar todos os primogênitos, mas a Sofia não será afetada. Porque eu e o Rodrigo servimos ao Deus Todo-Poderoso, que vai remir toda a geração a partir daqui. Seja você aquele que vai se posicionar para destruir as obras do inferno sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você é como Samuel, fiel e temente e cumpridor dos princípios da palavra. Nós não geramos filhos para o mundo, os nossos filhos são de Deus. Eles foram gerados para proclamar as boas novas daquele que nos chamou. Não aceite menos do que isso. E tudo isso depende do seu posicionamento. Você é a autoridade sobre os seus filhos. Você, homem, é o governo, o sacerdote sobre a sua casa. E mulher, você precisa ser submissa ao seu marido. E ser submissa não é ser menor. Um exemplo muito claro disso é quando um cirurgião vai fazer uma operação, ele sozinho não consegue fazer aquela cirurgia. Ele precisa do anestesista, ele precisa do instrumentador, ele precisa de enfermeiros. Eu vejo tantas mulheres sendo influenciadas pelo espírito de Jezabel, sendo manipuladoras e destruindo a sua casa. Seja você, mulher, a ajudadora fiel ao seu marido, uma mulher que ora pelos seus filhos, uma mulher que conduz a sua casa segundo a mulher bíblica. Amém? Você deseja viver as promessas? Quem tem promessa de Deus aqui? Todo mundo gosta dessa palavra, né? Promessa, promessa. Eu posso dizer algo para você, eu não estou nem aí se eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida. A Bíblia fala que muitos profetas morreram sem alcançar a promessa, porque os olhos deles não estavam na promessa. Os olhos deles estavam no Deus da promessa. Como eu preguei aqui da outra vez, quando Deus falou para Moisés que ele não entraria na terra, Moisés não devia estar nem aí, porque na verdade ele tinha o Deus da promessa. Eu não quero a promessa, eu quero o Deus da promessa. É como Moisés falou: não me faça subir nesse lugar se a tua presença não for comigo. E nós precisamos da presença dele para conduzir a nossa casa. Comece a cumprir princípios. Comece a ser obediente à palavra. Vai doer na sua carne. Vai doer na sua carne. Mas os frutos vão florescer. Os frutos vão florescer. Os frutos vão florescer. Teve um irmão aqui da igreja que foi mandado embora. Vou contar o testemunho do irmão. Não vou falar o nome não. E ele recebeu a rescisão dele. A primeira coisa que ele fez, ele foi lá em casa dar o dízimo. Na semana seguinte, Deus abriu outra porta de emprego para ele. Ele poderia segurar aquele dinheiro, porque não sei quando eu vou trabalhar de novo, deixa eu guardar aqui. Mas ele tem entendido que o provedor dele não é o dinheiro. O provedor dele é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que abre porta onde não existe. Aquele que faz brotar água da rocha. Aquele que cura o enfermo. E eu gostaria que você ficasse em pé nessa hora. Os anjos dizem sim e a terra diz amém. Quando não resta nada mais de mim. Seja você o libertador da sua geração. E a chave para isso é cumprir princípios. Você não viverá a promessa
de Deus que foi um dia liberada sobre a sua vida, se você não andar em obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor espera de você a obediência. Eu queria que você orasse nessa hora. Deus que diz o sim, os anjos dizem sim. Que você orasse nessa hora e falasse: Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero que os meus filhos se percam. Eu gerei filhos para ti, Senhor. A minha família é uma família bendita. Por isso abre os meus olhos para que eu possa ver aonde existem legalidades e brechas, para que eu venha repará-las. Se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Sabe, queridos, você pode olhar para a vida de muitos homens de Deus e falar: nossa, como eles são usados por Deus. Mas existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago para que sua família seja uma família bendita nessa terra. Para que os seus filhos amem ao Senhor. Que você e eu não cometamos o mesmo erro de Samuel, de não conduzir os filhos segundo a palavra, ao ponto de o povo rejeitá-lo e rejeitando assim a presença de Deus e debaixo de um espírito de engano, preferir um homem para governar do que o Senhor Todo-Poderoso. Quando a incredulidade bater no seu coração, traga à memória aquilo que pode te trazer esperança, querido. Eu queria que você fizesse essa oração. Que você renovasse a sua aliança com o Senhor. Que você assumisse o compromisso de ser o libertador da sua família, da sua casa. Que você peça ao Espírito Santo sabedoria. Preparado para viver a tua unção. Já orei, já chorei. A fé e a palavra já habitam em mim. Foi a oração que eu descobri quando tu olhas pra mim.